Acesse a nossa plataforma www.matematicario.com.br e tenha a experiência completa de aprendizagem matemática. Agora, vem comigo! Olá! Nesse vídeo aqui sobre o MMC da nossa plataforma do curso de Matemática Básica, eu vou começar com uma breve piadinha matemática. Rafael Procópio, o piadista. Será que você consegue responder essa pergunta aqui? Ó? O que o MMC estava fazendo debaixo da escada? O que será? Vamos ver aqui a resposta, olha aí. Ele estava o quê? Ó? Ele estava esperando o MDC. Eu sou um piadista, galera, olha aí. Então, o MMC estava debaixo da escada esperando o MDC. Depois dessa piadinha péssima matemática, vamos começar aqui a nossa aula sobre o MMC, como sempre, né, aqui na nossa plataforma, com um desafio. Joana tinha um armário com uma coleção de ovos decorativos. João, seu marido, desastradamente, tropeçou nele e quebrou todos os ovos. Ele se desculpou e disse que iria cobrir o prejuízo da esposa, e então perguntou para ela quantos ovos havia. Não lembro exatamente, disse Joana. Só lembro que quando eu os juntava de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4, de 5 em 5 e de 6 em 6, sempre sobrava um. Mas quando juntava de 7 em 7, não sobrava nenhum. Olha aí. João pensou por um instante e logo disse: "Ah, sim, já sei. Vou ali comprá-los e já volto." Quantos ovos o João teve que comprar? Que problema estranho, professor. É estranho, à primeira vista assim, né? Mas você pode pensar um pouquinho aí, né? Ele se resolve com o MMC, né? Com a ajuda do MMC. Mas você tem que pensar um pouquinho sobre ele. Se você não conseguir responder agora, vem comigo nessa aula que no final a gente vai retornar para ele e você vai ser capaz de resolvê-lo. Beleza? Então vamos lá, olha só. Por que é importante a gente aprender o MMC? O MMC ele é o mínimo múltiplo comum, ou menor múltiplo comum, certo? A importância do cálculo do MMC vem aí principalmente, tá? Onde a gente usa mais ele é quando vai calcular, por exemplo, soma e subtração de frações que têm denominadores diferentes. A gente vai ver isso já já, né, com as aplicações do MMC. Beleza? Mas também tem outros probleminhas aí que a gente resolve através do MMC. Mas, por enquanto, vamos lá, vamos à definição e vamos a alguns exemplos e aprender como calcular MMC. Depois a gente vai às aplicações práticas. Você vai ver até o final da aula que vai ter aplicação bem legal aqui para você. Então vamos lá. Ó. O mínimo múltiplo comum de 2 ou mais números naturais, então a gente vai trabalhar aqui com números naturais, beleza? É o menor número, excluindo o zero, que é simultaneamente múltiplo desses números. Professor, entendi nada que você falou aí. Não tem importância, a gente vai fazer exemplos aqui e vai ficar muito simples de entender. MMC não é nada complicado, beleza? Então vamos lá, vamos para os exemplos que aí fica muito mais simples de entender. Aqui é o seguinte, ele está falando de múltiplo, né? Então vamos fazer uma revisão breve aqui dos múltiplos. Quais são, por exemplo, os múltiplos de 2 excluindo o zero? Tá? Os múltiplos de 2 aqui, vamos colocar na cor correspondente, né? É o conjunto formado por quais números? Vamos analisar essa tabela aqui também para a gente ver, né? Verificar com o auxílio dela quais são os múltiplos de 2. Todos os múltiplos de 2 são os números pares, é ou não é? Vamos na tabela aqui primeiro. Ó. Então, é o 2, é o 4, o 6, o 8, o 10. Todos os números pares aqui dessa tabela, eu vou marcar de amarelo aqui porque eles são os múltiplos de 2. Pronto, está tudo marcadinho aqui. Vamos agora escrever alguns deles aqui. Ó. Então, é o 2... 4, 6, 8, 10, 12, 14, etc, né? Beleza. Agora os múltiplos de 3. Vamos primeiro marcar os múltiplos de 3 aqui nessa nossa tabelinha. Vamos lá, então. É o 3, o 6, olha aí. O 9, o 12, etc. Vamos marcar todos aqui de azul. Prontinho. E aí você verifica que a gente marcou aqui também alguns múltiplos que são de 2, né? Repara aqui, ó, o 6 é múltiplo de 3 e de 2 também. O 12 é múltiplo de 3 e de 2. O 18 é múltiplo de 3 e de 2. De 6 em 6 eu vou obtendo aqui múltiplos de 3 e de 2 ao mesmo tempo. É ou não é? Vamos lá colocar aqui alguns. Ó. Então é o próprio 3, 6, 9, 12, 15, 18, etc. Tranquilo? Vamos agora para os múltiplos de 4, fazendo a mesma coisa aqui nessa nossa tabelinha. Olha aqui, então vai ser o 4, vai ser o 8, o 12, etc. Agora perceba que depois que eu marquei isso daqui, ó, tem números que são múltiplos de 2, de 3 e de 4 ao mesmo tempo.
É ou não é? Olha só, vamos ver o que está circulado aqui com as três cores. Por exemplo, aqui o 12, né? O 12 está de amarelo, está de verde, está de azul. O 12 é múltiplo dos três ao mesmo tempo. Vamos colocar aqui alguns múltiplos de 4, então. Ó, o próprio 4, o 8, o 12, o 16, o 20, etc. E para finalizar agora, vamos colocar os múltiplos de 5. Então, os múltiplos de 5, você sabe muito bem, né? Essa altura, são os números que terminam em 5 e em 0. Então, aqui é o 5, o 10, o 15, o 20, etc. Beleza? Então, marcamos todos os múltiplos de 5 aqui também. Vamos escrevê-lo aqui, ó. Então, é o 5, 10, 15, 20, 25, etc. Professor, por que você fez tudo isso agora? Porque eu posso muito bem calcular o MMC dessa forma aqui, listando múltiplos. É isso aí, é uma das maneiras de calcular o MMC. Quer ver comigo aqui? Olha só. Então, por exemplo, aqui nesse nosso primeiro exercício, né? Qual é o MMC entre 2 e 3? Muito fácil, muito simples. Eu venho aqui nessa tabela e vou ver qual é o número aqui que eu marquei, o menor deles, né? Que é múltiplo de 2 e de 3 ao mesmo tempo. Perceba que é o 6, olha aí. Certo? Ele está circulado aqui de amarelo e de azul, ou seja, amarelo e azul, as cores do 2 e do 3. Então, o menor múltiplo comum, você repara que são vários, são infinitos, né? O 6, o 12, o 18, o 24, são todos múltiplos de 2 e de 3 ao mesmo tempo. Mas o menor, você vai perceber aqui, ó, que aparece na lista do 2 e do 3, ó, o 6 aparece aqui e o 6 aparece aqui também. Então, o menor múltiplo comum entre 2 e 3 é o 6. Olha aí, calculamos aqui dessa maneira, listando os múltiplos. Vamos calcular também o MMC agora aqui de 2 e de 4. Onde foi que eu circulei ao mesmo tempo o múltiplo de 2 e de 4 aqui, ó? Repara que foi bem aqui, né? Olha aqui. Amarelo e verde, 2 e de 4. Então, você percebe aqui, ó, que o 4 está na lista dos múltiplos de 2, né? E está na lista dos múltiplos de 4 e é o menor deles, já que o 2 não é múltiplo de 4, é ou não é? Portanto, MMC entre 2 e 4 é o próprio 4. E aí você percebe aqui que o 4 ele é um múltiplo natural de 2, sim ou não? Já que 2 vezes 2 é igual a 4. Então, se eu calcular o MMC de números que são múltiplos entre si, o MMC entre eles, é claro, vai ser o maior dos números. Nesse caso aqui é o 4. Tranquilo? Muito fácil, muito simples. Agora, o MMC entre 2, 3 e 5. Professor, será que eu consigo fazer agora com 3 números? Consegue sim. Pause o vídeo, tente você fazer, que agora eu vou dar a solução aqui analisando também essa nossa tabela e a nossa lista de múltiplos. Então, o mínimo múltiplo comum entre 2, 3 e 5. Então, tem que estar em amarelo, tem que estar em azul e tem que estar em rosa aqui, né? Vamos ver qual deles aqui eu fiz de amarelo, azul e rosa. Perceba aqui, analisando essa tabela, que foi o 30. O 30 tem a cor amarela, azul e rosa. Ele é o menor múltiplo comum entre os 3 números ao mesmo tempo, entre o 2, o 3 e o 5. É ou não é? Se a gente perceber a tabela do 2 aqui, se eu for longe o suficiente, eu vou chegar lá no 30, né? Se eu for na tabela do 3 aqui longe o suficiente, eu também vou chegar no 30. E se eu for na do 5 longe o suficiente, eu vou chegar no 30. E ele é o menor múltiplo comum entre esses 3 números. Repara que tanto o 2, quanto o 3, quanto o 5, todos eles são números primos, sim ou não? E quando eu quero calcular MMC de números primos ou números primos entre si, a gente vai ver já essa propriedade, mas a princípio, se os números aqui forem primos, você vai multiplicá-los pura e simplesmente. Então, o MMC de 2, 3 e 5 é 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 5 dá 30. O MMC entre 2, 3 e 5 é 30, exatamente como essa tabela aqui nos confirmou, né? E como a lista de múltiplos também confirmaria se nós fôssemos o suficientemente longe nelas. Sim ou não? E finalmente o MMC entre 4 e 5. Na lista do 4, você percebe que eu tenho aqui o 20, né? Beleza? E na lista do 5, eu tenho o 20 também, né? Já que para ser múltiplo de 4 e de 5, ao mesmo tempo, o menor deles vai ser o próprio número 20. Vamos ver aqui na nossa tabelinha, o 20, ele está circulado aqui de rosa, que é o do 5, né? E de verde, que é o múltiplo de 4. Então, como o 4 e o 5 são números primos entre si, professor, o 4 não é primo. Concordo com você. Mas se eu comparar o 4 com o 5, tá? São dois números que são primos entre si. Eles não compartilham nenhum divisor comum, a não ser o número 1, certo? Então, como são números primos entre si, o MMC entre eles também vai ser o produto entre esses dois números. Então, vai ser 4 vezes 5, que vai dar 20 também. Tranquilinho? Beleza, né? Essa introdução básica aí ao MMC já tem um monte de conhecimento que você pode aproveitar e você já sabe que a gente pode calcular o mínimo múltiplo comum entre dois ou mais números listando seus múltiplos. Porém,
Isso não é muito prático de fazer, né? Se eu tiver números muito grandes aqui para calcular o MMC. Sim ou não? Ou se eu tiver vários números, MMC entre um monte de número aqui, não vai ser muito prático listar todos esses múltiplos. Então, há outras maneiras de calcular o MMC entre esses números, é ou não é? Uma delas, por exemplo, é a decomposição simultânea, que você já deve ter percebido, aí já deve ter estudado no nosso curso de matemática básica, nas aulas de fatoração, como transformar um número em fatores primos. Lá a gente trabalhou com essa parte de decomposição dos números em fatores primos, é ou não é? Então aqui, por exemplo, ó, se eu quiser calcular o MMC entre 10 e 14, eu poderia listar os múltiplos de 10, poderia listar os múltiplos de 14 e aí verificar. Porém, eu vou fazer aqui de uma outra maneira. Eu vou aqui colocar o 10 e o 14 lado a lado, assim, ó, 10 e 14, e vou fatorá-los ao mesmo tempo. Tá claro? Então você percebe aqui que eu estou trabalhando basicamente com a ideia de fatoração, como eu fiz no vídeo de fatoração, né, de decomposição em fatores primos. Perceba que eu posso dividir aqui por 2, eu vou sempre dividir por números primos aqui, né? Então 10 dividido por 2 dá 5, 14 dividido por 2 dá 7. Ainda dá para dividir por 2? Claro que não. Nem o 5 e nem o 7 são divisíveis por 2. Porém, eu consigo dividir aqui por 5, certo? Então 5 dividido por 5 dá 1. 7 dividido por 5? Não dá, professor. É isso aí. Então você repete o número 7 ali. E o 7, por ser um número primo, ele só é divisível por 1 e por ele próprio. Eu coloco o 7 ali, né? Então aqui vai dar 1 e vai dar 1. Deu tudo 1 aqui embaixo porque eu acabei a nossa conta. Então aqui, ó, eu vou ter a decomposição simultânea do 10 e do 14 em fatores primos. E então eu posso dizer que o MMC entre esses dois números vai ser exatamente ali o produto, ó, 2 vezes 5 vezes 7. Então, 2 vezes 5 vezes 7, isso vai ser igual aqui a 10. 10 vezes 7, 70. O 70 é o MMC entre 10 e 14. Você percebeu agora aí uma outra forma de calcular que, na minha opinião, é mais prática do que listar múltiplos. Sim ou não? Listar múltiplos vai te tomar muito tempo, enquanto a decomposição aqui, desde que você domine, claro, a divisão, certo? Ela vai te poupar um tempo precioso na hora de fazer uma questão. Mas, professor, só tem mais essa maneira de fazer aí o MMC entre o 10 e o 14? É claro que não. Tem outra forma. Eu posso fazer uma decomposição em árvore. Decomposição em árvore, professor? É isso aí, vamos lá. Vamos botar o 10 aqui. E ao lado do 10, aqui assim, né? A gente vai colocar o 14. E vamos decompor esse número aqui da seguinte maneira. A decomposição em árvore vai ser o seguinte, ó. O 10, ele é a mesma coisa aqui, 2 vezes 5. É ou não é? Então aqui já está a decomposição em fatores primos do número 10. Ele é igual a 2 vezes 5, beleza? E o 14? O 14 ele é 2 vezes 7. Aqui já está a decomposição em fatores primos do número 14. É isso aí. Então o MMC entre 10 e 14, quando eu for calcular esse MMC, eu vou pegar ali, ó, aqueles fatores primos dos dois números ao mesmo tempo e sempre aqueles que aparecem com mais frequência. Por exemplo, aqui o 2 aparece uma vez, aqui ele aparece apenas uma vez também. Então, como ele aparece uma vez em cada um dos números, eu vou pegar o 2 ali, vou considerar o 2. Então vai ser 2 vezes. O 5 aparece só aqui, não aparece aqui no 14. Porém, como ele aparece aqui no 10 com mais frequência, digamos assim, né, eu vou considerar o 5 também. E o 7 aparece aqui, então vou considerar o 7 também. 2 vezes 5 vezes 7 vai dar os mesmos 70. Então, uma outra maneira aí da gente calcular o MMC entre o 10 e o 14, tá? Através da decomposição em árvore. Professor, não entendi nada dessa decomposição em árvore. Não tem problema, a gente vai fazer ali a letra B, a letra C, a letra D, a letra E. Você vai compreender plenamente, eu tenho certeza, porque não é difícil, tá? Vamos lá, vamos calcular na letra B aqui o MMC entre 12, 15 e 18. Vamos fazer primeiro a fatoração simultânea. Eu vou colocar aqui, ó, o 12, o 15 e o 18 lado a lado e vou fatorá-los ao mesmo tempo. Aqui é o seguinte, eu percebo que eu consigo dividir por 2, né? 12 dividido por 2 dá 6. 15 dividido por 2, professor? Não dá. Então eu repito o 15, né? Já que o 15 não é divisível por 2. 18 por 2 dá 9. Ainda dá por 2, professor? Dá por 2, né? Aqui eu tenho 6, que é um número par. Então eu consigo dividir por 2. Aqui dá 3, aqui eu repito 15 e aqui eu repito 9. Agora só tem número ímpar, então eu não consigo mais dividir por 2. Dá para dividir por 3? Claro que dá, né? Você percebe que ó, 3 dividido por 3 dá 1, 15 dividido por 3 dá 5, 9 dividido por 3 dá 3. Ainda dá para dividir por 3, professor? Dá.
Perceba que aqui eu tenho 3 ainda, né? Então aqui esse 1, eu repito ele, né? Cheguei no 1 é porque eu acabei essa fileira aqui, eu já não vou nem precisar mais escrever mais nada, né? O 5 dividido por 3 não dá, repito 5. 3 dividido por 3 dá 1, certo? E agora eu só consigo dividir por 5 aqui. Vai dar 1, vai dar 1, vai dar 1, acabou a minha conta. E agora eu faço o quê? Multiplico, é isso aí. Multiplico todos esses fatores aqui, ó. 2 vezes 2, 3 vezes 3 e o 5, ou seja, 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5. É ou não é? O 2 aparece multiplicando por ele próprio aqui 2 vezes, o 3 aparece multiplicando por ele próprio 2 vezes e ainda tem o 5 aqui uma única vez. Então é 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5 elevado a 1. E isso aqui é a mesma coisa que o quê? Ó, isso aqui é a mesma coisa que 4, né? Aqui, ó, 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 9, né? Porque 3 ao quadrado dá 9. 4 vezes 9, 36. 36 vezes 5, 180. O MMC entre 12, 15 e 18 é o 180. Se eu fosse listar os múltiplos, eu ia listar múltiplo de 12 até o 180, do 15 até o 180 e do 18 até o 180 e ia perceber que o 180 é o menor deles, tá claro? Então, professor, e agora aquela decomposição em árvore que o senhor falou? Vamos lá, vamos fazer decomposição em árvore também. Você vai perceber que é muito fácil e muito simples. A gente começa colocando aqui, ó, o 12, o 15 e o 18 lado a lado. Tranquilo? Agora vamos lá, vamos fatorar cada um deles. Ó, o 12 eu posso fatorar como sendo 2 vezes o 6. Esse 2 aqui ele já é um número primo, certo? Então eu não preciso mais fatorá-lo, sim ou não? O 6 eu ainda consigo fatorar. O 6 é a mesma coisa que 2 vezes 3. Aí agora aqui, ó, eu só tenho números primos, é ou não é? Ou seja, o 12 é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 3. Beleza? Porque é 2 vezes 2 vezes 3. Tá claro aí para você? O 15 ele é a mesma coisa que 3 vezes 5. Olha aí. Então, 3 é número primo, 5 é número primo. Acabou aqui a fatoração do 15. E o 18? O 18 ele pode ser colocado, por exemplo, aqui como sendo 2 vezes 9. Certo? 2 já é número primo. O 9 ainda consigo fatorar mais uma vez. Aqui é 3 vezes 3. 3 vezes 3, também eu tenho dois números primos aqui. Acabou a fatoração do 18. Então, o 15 eu posso escrever aqui embaixo ó, como sendo 3 vezes 5. E o 18 eu posso escrever aqui embaixo como sendo 2 vezes 3 ao quadrado. E agora, professor, como é que vai ser o MMC? Qual vai ser o MMC entre o 12, o 15 e o 18? Bom, seguindo aquela regrinha que eu falei anteriormente, é muito fácil, muito simples. Repara que o 2 aparece aqui elevado ao quadrado, o 2 não aparece aqui, certo? É como se ele tivesse elevado a zero, né? 2 elevado a zero vezes 3 vezes 5, tá? Porque 2 elevado a zero dá 1, não altera nada. É como se ele tivesse o expoente zero ali, né? Aqui o 2 aparece uma única vez. Onde ele aparece com o maior expoente? É aqui, né? No 12, que é 2 ao quadrado. Então eu vou usar aquele 2 ao quadrado ali. Vamos lá, vamos colocar de rosa, né? Então vou colocar o 2 ao quadrado, bem aqui assim, porque é onde ele aparece com maior frequência, lembra que eu falei? Então aqui 2 ao quadrado, o maior expoente dele aqui é o 2, aqui o 2 está elevado a 1, então eu vou pegar sempre onde tiver o maior expoente, vezes, agora o 3, ó, o 3 aqui aparece elevado a 1, o 3 aqui aparece elevado a 1 e o 3 aqui aparece elevado ao quadrado, onde ele aparece com maior frequência? No 18, né? No 18 ele aparece elevado ao quadrado, então eu vou usar exatamente aquele 3 ao quadrado ali. E o 5? O 5 só aparece aqui. Então, é claro, ele aparece com maior frequência no 15. Então, vou colocar o 5 aqui assim. Certo? Então, é assim que a gente calcula o MMC na decomposição em árvore. Muito fácil, muito simples. Eu pego sempre os fatores que têm o maior expoente. Tranquilinho, sem problema algum, né? Então, aqui vai ser o seguinte, vai ser o mesmo 4 vezes 9 vezes 5, que vai dar o quê? 36 vezes 5, que dá, claro, 180. O mesmo número que nós encontramos ali anteriormente. Então, cabe a você descobrir aí qual seria a melhor maneira de você efetuar o MMC. Para mim, o mais prático é a fatoração simultânea. Tá? Essa fatoração aqui em árvore também leva um tempinho para fazer, mas é uma outra forma de você encarar o MMC entre dois ou mais números, né? Então, vamos lá, vamos calcular agora a letra C ali. Tá? Na letra C, eu quero o MMC entre 24, 30 e 36. Professor, eu estou reparando um negócio ali meio estranho. Eu estou percebendo aqui ó, que 24 é o dobro de 12, 30 é o dobro de 15, 36 é o dobro de 18. Percebeu muito bem. E aí, professor, o MMC também fica multiplicado por 2? Fica.
pode crer que o MMC aqui vai dar 360, sem nem eu precisar calcular. Se eu já souber que o MMC de 12, 15 e 18 é 180, e eu estou percebendo aqui ó, que eu tenho múltiplos daqueles números ali em cima, né? E que eu estou multiplicando sempre pelo mesmo número, tá? Ó, aqui é o 24 é 2 vezes 12, o 30 é 2 vezes 15 e o 36 é 2 vezes 18. Eu estou multiplicando todos eles por 2 aqui. Então, o MMC também vai ficar multiplicado por 2. Vai ser 2 vezes 180, que vai dar 360. É ou não é? Você vai perceber exatamente agora aqui quando eu fizer a fatoração simultânea. Vamos lá, ó, 24, 30 e 36. Certo? Então, você sempre tem que ter essa maldade no coração quando fizer algum exercício de matemática. É importante ter essa maldade. Eu divido aqui por 2, aí aqui vai dar, olha só, 12, 15 e 18. E aí, como a gente já usou esse cálculo anteriormente, eu não vou fazer o cálculo todo, né? A gente já percebeu que dá 180. Então, vou colocar aqui 180. É ou não é? E aí, ó, 2 vezes 180 vai me dar exatamente ali, ó, 2 vezes 180, vai me dar exatamente os 360, que eu suspeitava desde o princípio, igual o Chapolin Colorado. Suspeitava desde o princípio, beleza? Então, realmente, de fato, ali, o MMC entre 24, 30 e 36 deu, de fato, 360. Tranquilinho, se você perceber isso daqui de cara, resolve o problema. Na letra D aqui, ó, o MMC entre 4, 5 e 6, você percebe a mesma coisa. Professor, mesma coisa? Como assim? Ora, da letra B aqui assim, ó, você percebe que o 4 ele é 12 dividido por 3. O 5 aqui, ó, ele é a mesma coisa que 15 dividido por 3. E o 6, ele é a mesma coisa que 18 dividido por 3. Então, o meu MMC ficaria 180 dividido por 3. É ou não é, professor? É isso aí. Se você percebeu isso, ó, você está tinindo na matemática. Beleza? Então, vamos lá. Ó. 180 dividido por 3 aqui vai dar 60. O MMC entre 4, 5 e 6, tenho certeza que vai dar 60. Vamos calcular? Vamos calcular aqui assim, então. Ó. Vamos colocar o 4, o 5 e o 6 lado a lado e vamos fatorá-los ao mesmo tempo. Aqui eu consigo dividir por 2, né? 4 dividido por 2 dá 2, o 5 eu repito, porque não é divisível por 2, o 6 dá 3. Agora aqui por 2 de novo, aqui dá 1, aqui dá 5 e aqui dá 3. Agora eu divido por 3, né? Aqui dá 1, aqui dá 5 e aqui dá 1. 3 dividido por 3 dá 1, né? E por 5 finalmente, aqui dá 1, dá 1, dá 1. Deu tudo 1, acabou a minha conta. Então o que eu tenho que fazer aqui é exatamente 2 vezes 2, que dá 4. 4 vezes 3, que dá 12. 12 vezes 5, que dá, magicamente, o 60. É isso aí. Então, se eu perceber ali, a conclusão que a gente chega, né, que eu vou falar daqui a pouquinho também numa propriedade do MMC, é que se eu multiplicar por um mesmo número, que no caso aqui foi o 2, eu multiplico o valor do MMC por 2 também, ou pelo número que estiver multiplicando aqui na frente, ou seja, o 3, o 4, o 5, tanto faz, certo? E se eu dividir pelo mesmo número, que no caso aqui eu dividi tudo por 3, para obter o 4, o 5 e o 6, né? Eu divido o MMC também pelo mesmo número 3 ali, tá claro? Professor, como é que seria isso na forma lá daquele diagrama de árvore, decomposição em árvore que o senhor falou? Ora, muito fácil, muito simples. Ó, coloco o 4, coloco o 5 e coloco o 6 lado a lado ali. E vamos fazer. Ó, 4 é a mesma coisa que 2 vezes 2. O 2 e o 2 aqui são números primos, né? 2 ao quadrado dá 4. O 5 eu não fatoro porque ele já é número primo, ele é o próprio 5. E o 6 aqui ele é a mesma coisa que 2 vezes 3. Tá claro? Então, onde o 2 aparece com uma frequência? Aqui, 2 ao quadrado. Onde o 5 aparece com uma frequência? Aqui, ele aparece uma única vez, né? E onde o 3 aparece com uma frequência? Aqui, ele aparece uma única vez. Então, o MMC entre 4, 5 e 6 vai ser 2 ao quadrado vezes 5 vezes 3. Ou seja, 4 vezes 5 dá 20, 20 vezes 3 dá 60, exatamente aquele mesmo 60 que nós encontramos ali calculando na fatoração simultânea ou dividindo tudo por 3 ali, beleza? Então você percebe que funciona sempre, seja com a fatoração simultânea, seja com o diagrama de árvore, tanto faz. Tranquilo? Agora ali vamos para a letra E. Aqui na letra E eu percebo que eu tenho o 80 e o 90. Tanto o 80 quanto o 90 são múltiplos de 10, sim ou não? Então eu poderia muito bem ali, ó, colocar vezes 10 aqui, certo? E calcular o MMC entre 8 e 9, que fica mais fácil, mais simples de calcular. Tá claro? Então eu posso calcular o MMC entre 8 e 9, vamos lá, vou colocar aqui, ó, 8
e 9, depois eu multiplico por 10. Aqui eu divido por 2, aqui vai dar 4 e aqui eu repito 9, né? Porque o 9 não é divisível por 2. Por 2 de novo, aqui dá 2, aqui dá 9. Por 2 de novo, aqui dá 1, aqui dá 9. 9 agora é divisível por 3. Eu já até poderia colocar, se você maldou, tem aquela maldade no coração, você já poderia até colocar o 9 aqui direto, porque não vai alterar nada, né? Se eu dividir por 9 direto aqui. Mas vamos lá, eu dividi por 3, aqui vai dar 1, aqui vai dar 3 e por 3 de novo. Deu 1, deu 1, acabou a minha conta. Então isso quer dizer que eu posso considerar aqui como sendo MMC entre 8 e 9, eu posso considerar 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado. Professor, eu percebi agora o seguinte, eu percebi que o 8 e o 9, apesar de eles não serem números primos, eles são números primos entre si. Não tem nenhum número que divida o 8 e o 9 ao mesmo tempo que não seja o próprio número 1. Então eles são números primos entre si. É isso aí. Então bastaria multiplicá-los. Bastaria fazer 8 vezes 9. Não precisaria nem perder meu tempo aqui, ó. Então por isso que é muito tranquilo quando você compreende esses meandros da matemática, consegue determinar se os números são primos entre si ou não. Então, 8 e 9, primos entre si, multiplico aqui, ó, 8 vezes 9. Então, o MMC entre 80 e 90 vai ser 8 vezes 9 vezes 10. Muito fácil, muito simples. Então, 72 vezes 10, 720. Olha aí, beleza? Então, se você quiser, agora você pode também fazer ali a decomposição em árvore bonitinha, considerar sempre os fatores que aparecem com maior frequência, com maior expoente, certo? E aí você vai perceber que vai dar de novo 720. Então a gente viu aqui, ó, como calcular o MMC através da fatoração simultânea e da decomposição em árvore, certo? Agora vamos ver uma regrinha prática para calcular o MMC entre dois números. Tá bem aqui para você essa regra prática, que é o seguinte, vamos ver, ó, quero calcular o MMC, por exemplo, entre 28 e 8. Então, primeiro passo, simplificamos ao máximo a fração 28 sobre 8. Ou seja, eu vou pegar esses dois números aqui que eu estou calculando MMC e vou transformá-los numa fração, numa razão, tanto faz, né? Então, vou colocar ali, ó, 28 sobre 8, beleza? Isso daqui eu consigo simplificar por quanto? Ora, eu percebo ali tranquilamente que eu consigo dividir por 4 em cima e embaixo. Isso vai dar quanto ó, quando eu dividir por 4? 28 por 4 dá 7, 8 por 4 dá 2. Então deu 7 dividido por 2. Olha aí, essa fração 7 dividido por 2 aqui, ó, ela já é uma fração irredutível. Eu não consigo reduzir mais do que isso. Eu não consigo encontrar nenhum número natural aqui que eu divida 7 e 2 ao mesmo tempo que não seja o número 1, né? Então não consigo mais simplificar essa fração. Tá claro? Daqui a pouco a gente vai entrar no assunto de fração, propriamente dito, você vai entender melhor o que é uma fração irredutível. Então aqui agora o segundo passo, ó. Nós multiplicamos em cruz a igualdade obtida. Então qual foi a igualdade obtida aqui, ó? 28 sobre 8 igual a 7 sobre 2. Vamos lá, vamos multiplicar cruzado isso daqui agora. 28 vezes 2, vou botar aqui, ó. 28 vezes 2, isso vai ser igual a 8 vezes 7. Eu posso multiplicar cruzado que eu vou ter uma igualdade ali plenamente aceitável, ó, 8 vezes 7. Isso daqui vai dar 56. Tudo isso, ó, 8 vezes 7 também, né? 56, que vai ser o MMC. Olha aqui, ó, o valor obtido é o MMC entre 28 e 8. Então, qual é o MMC entre 28 e 8? 56. Eu obtive aqui uma regra prática para calcular o MMC. Então, eu pego esses dois números aqui, transformo numa fração, certo? Então, 28 sobre 8. Simplifico essa fração até não poder mais. Então, encontrei aqui 7 sobre 2, tá claro? E multiplico cruzado. O valor da multiplicação cruzada vai ser o MMC entre esses dois números. Uma regra prática aí, ó, tranquilinha, para você calcular o MMC. Mais uma forma, né, diferente de você calcular o MMC, tá? Mas, professor, isso só dá para calcular de dois números aqui, não dá para calcular com 3, não? Também dá. Você pode, primeiro, se você tiver com 3 números aqui, né? Você pode calcular dos dois primeiros aqui, calcular, achar o MMC entre os dois primeiros, e depois o valor do MMC encontrado, você vai calcular outra vez o MMC entre esse número e o outro. Professor, entendi nada. Beleza, vamos para um exemplo prático aqui. Portanto, nessa regra prática, se eu quisesse calcular, por exemplo, ó, o MMC entre 12, 14 e 15, por exemplo, eu iria fazer como? Primeiro, eu iria transformar 12 e 14 numa fração. Então, eu ia colocar assim, ó, 12 sobre 14. E agora eu iria simplificar essa fração. Eu consigo dividir por 2 em cima e embaixo, certo? Então, aqui ficaria 6, né? 12 dividido por 2 dá 6, 14 por 2 dá 7. E agora, professor,
Agora você lembra muito bem do segundo passo, multiplico cruzado. É isso aí. Então aqui eu vou ter o seguinte, ó, eu vou ter 12 vezes 7, né, igual a 14 vezes 6. Agora eu percebo que isso daqui vai ser o MMC entre o 12 e o 14. Quanto que é 12 vezes 7? 10 vezes 7 dá 70, 2 vezes 7 dá 14, então dá 84, certo? MMC entre 12 e 14 deu 84. Então agora eu posso considerar aqui, ó, o MMC entre 84 e 15, certo? Agora eu faço o mesmo processo. Eu posso transformar ali em fração, 84 sobre 15, né? E calcular da mesma forma. Dá para simplificar essa fração? Dá. Como é que eu sei que dá? Como é que você sabe, professor, que dá? Porque aqui é o seguinte, ó, eu percebo que 84 e 15 são ambos divisíveis por 3. Professor, como é que você sabe que é divisível por 3? Muito fácil, muito simples. A gente sabe que o número é divisível por 3 quando a gente soma os algarismos desse número. Por exemplo, 8 mais 4 dá igual a 12. E 12 é divisível por 3, então 84 também é. 1 mais 5 dá 6, 6 é divisível por 3, então o 15 também é. Então eu consigo dividir por 3 aqui, ó, em cima e embaixo. Quanto que vai dar 84 dividido por 3? Muito fácil, muito simples. 60 dividido por 3 já daria 20, né? E 24, que era o que falta para completar os 84, né? 24 dividido por 3 dá 8, então daria 28 aqui. Beleza? E 15 dividido por 3 vai dar igual a 5. Então deu 28 sobre 5. Dá para simplificar mais? Não, acabou aqui. Então o que eu tenho que fazer agora é exatamente multiplicar cruzado. 84 vezes 5, ou eu posso fazer 15 vezes 18, tanto faz, né? Então vamos lá, ó. 84 vezes 5 é mais fácil do que 15 vezes 28, é ou não é? Multiplicar por 5 é a mesma coisa que multiplicar por 10 e depois tirar metade. Concorda comigo? Né? Porque multiplicar por 5, eu posso fazer assim, ó, multiplico por 10 e divido por 2 depois, já que 10 dividido por 2 é igual a 5. Fica mais fácil calcular uma multiplicação por 5 dessa forma, porque 84 vezes 10 dá 840, e aí a metade de 840, 420. Olha aí a dica matadora do professor Rafael Procópio. Então o MMC entre 12, 14 e 15 vai dar 420. Olha aí que método bacana. Então aquele método da regra prática serve também para 3 ou mais números. Eu só ir calculando de 2 em 2 o MMC. É ou não é? Tranquilinho, né? Vamos agora para algumas propriedades do MMC, propriedades aí operatórias muito importantes que vão facilitar na hora de você efetuar os cálculos. Aqui na nossa primeira propriedade, eu digo o seguinte, ó, o MMC de 2 ou mais números primos entre si será o produto entre eles. Lembra lá do início da aula que eu falei isso? Então, agora a gente vai ver aqui na forma de propriedade. Tá? Então, números primos entre si. Isso serve também, é claro, para números primos somente. Tá? Se forem 2 números primos e eu estiver calculando MMC, eu posso só multiplicá-los. Muito fácil, muito simples. Por exemplo, aqui na letra A, o 7 é um número primo e o 13 também é um número primo. Logo, né, eles são números primos entre si também. O único divisor comum do 7 e do 13 é o próprio número 1. É ou não é? E, portanto, quando isso acontece, eu posso dizer que eles são primos entre si também. Então, o MMC entre 7 e 13 vai ser a multiplicação, 7 vezes 13. É o produto entre eles. Olha que tranquilo, né? Muito fácil, muito simples. Isso vai acontecer aí várias vezes quando você estiver lidando com o cálculo do denominador de uma fração, quando você estiver somando, subtraindo frações. Você pode muito bem pegar números primos ou primos entre si e aí basta multiplicá-los, né? Dessa forma aqui. Tranquilo, né? Então, quanto que é 7 vezes 13? 7 vezes 10 dá 70 e 7 vezes 3 dá 21. 70 mais 21, 91. O MMC entre 7 e 13 vai dar 91. Olha que legal, 91 é o menor múltiplo comum entre o 7 e o 13. Se eu fizesse aquela lista de múltiplos do 7 e do 13, eu iria encontrar o 91 aparecendo ali como o menor deles, o menor múltiplo comum entre eles. Tá claro para você? Beleza, né? Agora aqui, ó, o MMC entre 10 e 21. 10 não é primo, 21 não é primo, porém, eles são números primos entre si. O único número que divide o 10 e o 21 ao mesmo tempo é o número 1. Então, se eu apenas o número 1 divide os dois números ao mesmo tempo, eu posso dizer que eles são números primos entre si e o MMC vai ser a multiplicação entre eles. Tranquilinho. 10 vezes 21, 210. Professor, não acredito. Vamos fazer a faturação, né? A faturação simultânea, que você vai ver, ó, 10 e 21. Fatorando simultaneamente, eu tenho o seguinte, eu divido aqui por 2, 10 por 2 dá 5,
21 não dá, repito ele, né? Agora eu divido aqui por 5, tranquilamente, porque aqui dá 1, aqui dá 21. O 21 eu consigo dividir por 3, né? Aqui dá 1, aqui dá 7, né? 21 por 3 dá 7. E por 7, finalmente, que vai dar 1 e 1, acabou a minha conta. E agora eu venho aqui e calculo. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 3, 30. 30 vezes 7, 210. Ó, porque 3 vezes 7, 21, com um zerinho ali, né? 210. Então você percebe que funciona tranquilamente. Se você fizer o diagrama de árvore aí, a decomposição na forma de árvore, você vai ver que vai dar também a mesma coisa, vai dar 210. Tranquilo? Então, se você tiver números primos entre si, basta multiplicá-los. Muito fácil, muito simples. Agora aqui na letra C, ó, mesma coisa. O 2 é primo, o 5 é primo, o 9 não é primo. Porém, quando eu comparo o 9 com o 5 e com o 2, eles são números primos entre si, não tem nenhum fator comum, a não ser o próprio número 1. É ou não é? O único número que divide o 2, o 5 e o 9 ao mesmo tempo é o número 1. Então, quando isso acontece, você já sabe muito bem, são números primos entre si, e o MMC entre eles vai ser a multiplicação entre esses números, vai ser o produto entre eles. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 9, 90. Muito fácil, muito simples. Então, compreendeu aí a primeira propriedade? O MMC de 2 ou mais números primos entre si será o produto entre eles. Basta multiplicar e pronto. Beleza? Propriedade número 2 aqui agora, olha só. O MMC entre 2 ou mais números em que o maior é múltiplo dos outros será sempre o maior deles. Professor, não entendi. Eu já até expliquei isso aí no início da aula também, né? Então aqui é o seguinte, ó. Eu quero calcular o MMC entre o 8 e o 24. E aí eu percebo o seguinte, eu percebo que o 24 ele é múltiplo de 8. 24 é 8 vezes 3, é ou não é? Então ele é múltiplo de 8. Logo, o MMC entre esses dois números aqui vai ser o 24, é sempre o maior entre eles. Então vai ser o próprio 24, não preciso nem pensar. Se eu perceber que esse número aqui é múltiplo do outro, eu pego sempre o maior. Tranquilinho, né? Muito fácil, muito simples. Se você verificar isso, você pode fazer a faturação simultânea, você vai ver que vai dar 24, pode fazer a decomposição em árvore, vai dar 24 também, etc. O MMC entre 10, 100 e 1000 dá quanto? Acertou, é isso aí, dá 1000. O 1000 ele é múltiplo de 100 e o 1000 ele é múltiplo de 10, é ou não é? O 100 ele é a mesma coisa que 10 vezes 10. E o 1000 ele é a mesma coisa que 10 vezes 10 vezes 10. O menor múltiplo comum desses três, então, com toda certeza, vai ser o 1000. Beleza? É o maior entre eles. Tranquilinho, muito fácil, muito simples. Agora aqui na letra C, o MMC entre 3, 9 e 18 vai ser o próprio 18, porque o 18 é múltiplo tanto do 9 quanto do 3, certo? Então, ó, você percebe que 9 é 3 vezes 3, 18 é 3 vezes 3 vezes 2. Sim ou não? Então, o 18 ele é múltiplo tanto do 3 quanto do 9 aqui, né? Então, o MMC vai dar 18 com toda certeza, com toda segurança. Pode fazer aí a decomposição simultânea, pode fazer aí a decomposição em árvore, pode listar os múltiplos, que você vai ver que vai dar 18. Não importa como você faça, essa é a graça da matemática, né? Não importa o jeito que você faz, sempre vai dar certo se você fizer corretamente. E a nossa última propriedade aqui que eu destaco é essa aqui, ó. K que multiplica o MMC entre dois números A e B é igual ao MMC de K vezes A e K vezes B. Professor, tanta letra é essa? Sopa de letrinha? Entendi nada. Eu já até falei sobre isso também nos exemplos anteriores e estou usando o mesmo exemplo aqui para você, olha só. Daqui, ó, o MMC entre 12, 15 e 18. Já calculamos que dá 180. É ou não é? Anteriormente nós calculamos isso. Você pode calcular e de novo verificar que vai dar 180, pode fazer com a faturação simultânea, etc. Então agora aqui, ó, eu percebo que o 24 é 12 vezes 2. O 30 ele é 15 vezes 2. E o 36 é 18 vezes 2. Você percebe aqui, ó, que esses números que estão aqui dentro foram multiplicados por um valor constante, K aqui, né, que é o 2 no caso. Então aqui eu multipliquei por 2, aqui eu multipliquei por 2, aqui eu multipliquei por 2 também, certo? Então aconteceu isso daqui, ó. Beleza? Eu multipliquei os números que estavam lá dentro dos parênteses por um valor qualquer K, que nesse caso é o 2. Então o que acontece com o MMC? Ele é multiplicado pelo mesmo valor K. Então o que eu vou ter aqui, ó, vai ser 180 vezes 2. Se eu multipliquei tudo por 2 aqui, multiplico o MMC por 2 também, que vai dar 360. Eu já comentei sobre isso aí em exemplos anteriores aqui nesse mesmo vídeo. É ou não é?
Da mesma forma eu posso fazer com a letra C. Eu percebo na letra C, em comparação com esse daqui de cima, eu posso comparar com a letra B também, né? Vamos comparar com a letra B que vai dar no mesmo. Eu chego à conclusão que o 4 ele é a mesma coisa que 24 dividido por 6. Sim ou não? O 5 ele é a mesma coisa que 30 dividido por 6. E o 6 aqui embaixo, ele é a mesma coisa que 36 dividido por 6. Perceba que eu sempre divido por 6 aqui. Certo? Mas, professor, ali está falando de multiplicar, não fala de dividir. Beleza. Dividir por 6 é a mesma coisa que multiplicar por 1/6. Eu posso fazer aqui, ó, 24 dividido por 6, ou eu posso fazer 24 vezes 1/6. É a mesma coisa. Multiplicar por 1/6 é a mesma coisa que dividir por 6. Então, estou multiplicando por um valor constante k aqui da mesma forma. Logo, eu posso fazer a mesma coisa com o valor do MMC. Eu posso multiplicar o MMC ali por 1/6, ou seja, como eu estou comparando aqui a letra B, né, eu posso fazer 360 dividido por 6, ou vezes 1/6, tanto faz. 360 dividido por 6 vai dar 60, que de fato vai ser o MMC entre 4, 5 e 6. Pode verificar aí. E, portanto, aqui nós temos essas propriedades que são muito importantes. Vamos relembrá-las aqui, para você não se perder. A primeira delas diz que o MMC de 2 ou mais números primos entre si será o produto entre eles. Basta multiplicar que você tem o MMC. Tranquilinho, né? A segunda fala que o MMC entre 2 ou mais números, em que o maior é múltiplo dos outros, será sempre o maior deles. É só pegar o maior e acabou, não precisa nem fazer cálculo aqui, né? Se você perceber, claro que os números que estão aqui dentro são múltiplos entre si, beleza? E a última que a gente acabou de ver, né, é que se eu multiplicar o MMC por um valor k qualquer, eu posso multiplicar os números que estão lá dentro dos parênteses, né, pelos quais eu estou calculando o MMC. Ou, se eu multiplicar os números que estão aqui dentro por um valor qualquer, eu multiplico também o valor do MMC, como nós fizemos aqui. Beleza? Então as 3 propriedades muito importantes do MMC para você. Professor, beleza, mas eu tô louco para ver aplicações disso daí. Onde que eu aplico esse tal de MMC? Vamos lá. Vamos ver algumas aplicações. Eu separei 2 aqui, que são bem tranquilinhas e que a gente sempre vai utilizar, né? A primeira delas, por exemplo, a mais usada com toda certeza no cálculo do MMC, é quando você calcula soma e subtração de frações, certo? Porque eu só posso somar ou subtrair frações se eu tiver denominadores comuns, se eu tiver números iguais aqui embaixo, A gente vai ver isso nos vídeos de frações mais à frente, mas eu estou adiantando aqui o assunto para vocês, beleza? Nesse caso aqui, eu não consigo somar 2/5 com 3/4, porque são frações com denominadores distintos. Para que esses denominadores fiquem iguais, eu preciso calcular aí o MMC, por exemplo, entre 5 e 4. Ou qualquer múltiplo comum, na verdade, né? Não precisa nem ser o menor, não precisa nem ser o mínimo múltiplo comum. Qualquer múltiplo comum vai resolver isso daqui. Então basta multiplicar esses números aqui, Tá, o 5 e o 4 são primos entre si, eu posso multiplicá-los. E aí eu vou ter aqui o 20. É ou não é? 5 vezes 4 dá 20. Agora perceba que o 5 aqui, virou 20, certo? Isso quer dizer que eu precisei multiplicá-lo por 4. Se eu multipliquei a parte de baixo da fração por 4, eu multiplico a parte de cima também, para não alterar o valor da fração. É ou não é? Se eu multiplicar por 4 e dividir por 4, eu não altero o valor de nada. Então aqui em cima, 2 vezes 4 vai dar 8, beleza? Então 8 sobre 20 é a mesma coisa que 2 sobre 5. É ou não é? Você pode simplificar essa fração aqui que você vai perceber que vai dar 2/5 da mesma forma. E aqui, esse 4 virou 20. Isso quer dizer que eu multipliquei por 5. 4 vezes 5 dá 20. Então, multiplico em cima também por 5 pelo mesmo motivo. Então, aqui vai ficar 15. 3 vezes 5 dá 15. Então, o resultado dessa fração vai ser 8 mais 15, que vai dar 23, né? Dividido por 20. Olha aí. Aí eu simplifico, eu consigo somar as duas frações. 2/5 mais 3/4, 23 sobre 20. Fiz isso através do cálculo do MMC. O mínimo múltiplo comum entre 5 e 4 é 20, né? O MMC entre 5 e 4 é igual a 20. Então esse MMC vai ser o meu novo valor para o denominador da fração, e aí eu tenho que fazer as contas lá em cima, né, para poder balancear direito essas frações, para que elas não mudem de valor, e aí sim eu posso somar 8 mais 15, que dá 23, e aí determinar o valor final da fração, 23 sobre 20. Tranquilo? Então, uma aplicação das mais utilizadas é através aí da soma e subtração de frações com denominadores diferentes. E uma outra aplicação do cálculo do MMC
É em problemas como esse aqui, por exemplo. Vamos lá, olha só. Num ponto de ônibus, passa um ônibus da linha A de 15 em 15 minutos e um da linha B de 20 em 20 minutos. Às 9 horas da manhã, os dois ônibus passaram juntos nesse ponto. A que horas voltarão a passar juntos? Pause o vídeo, tente fazer, que agora eu vou dar a solução. Aqui é o seguinte, ó, o ônibus A ele passa de 15 em 15. E da linha B passa de 20 em 20. Então o que eu preciso aqui é calcular o MMC, um mínimo múltiplo comum, né? Porque eles vão voltar a se encontrar mais lá na frente, no múltiplo comum do 15 e do 20, né? Entre 15 e 20. Certo? Qual vai ser o MMC entre 15 e 20? Podemos fatorá-los aqui ao mesmo tempo, né? Vamos lá, vamos pegar o 15 e o 20 e fatorá-los. Eu consigo dividir por 2, então aqui eu repito 15, 20 por 2 dá 10, por 2 de novo. Repito 15, 10 por 2 dá 5. Aqui eu já percebo de cara que dá para dividir por 5, né? Então 15 por 5 dá 3, 5 por 5 dá 1. E agora por 3. Aqui dá 1, aqui dá 1. Acabou a minha conta. E aqui eu venho multiplicar esses fatores todos, né? Ó, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 5 dá 20, 20 vezes 3 dá 60. Então o MMC entre 15 e 20 deu igual a 60. Vamos colocar ali para que agora a gente consiga determinar a resposta do problema. Então, a próxima vez que eles passarem juntos vai ser dali a 60 minutos, ou seja, dali a 1 hora. É ou não é? 60 minutos é 1 hora. Então, se eles passaram juntos às 9 horas da manhã, vão passar de novo às 10. Então, a resposta aqui, ó, eles vão passar juntos de novo às 10 da manhã. Então tá aí a resposta desse probleminha que sempre cai também aí em vestibulares, etc. Né? Esse tipo de problema para cálculo de MMC. Tranquilo? Vamos ver agora como o MMC, esse assunto aí que nós estudamos, ele é cobrado nos vestibulares? Vamos lá. Essa primeira questão aqui, então, ó, é da IFSC de 2015. Aqui, ó, em uma loja existe 3 relógios cucos desregulados. O primeiro toca o cuco a cada 12 minutos, o segundo a cada 22 minutos e o terceiro a cada 39 minutos. Tá completamente louco esses cucos aí, né? Se os 3 cucos tocaram juntos às 15 horas da tarde, é correto afirmar que eles tocarão juntos novamente a que hora? Pause o vídeo, tente você pensar, que eu vou dar agora a solução, né? Eu preciso calcular o MMC entre 12, 22 e 39. E aí vai me dar a quantidade de minutos que eles vão tocar juntos de novo, né? Então vamos lá. MMC entre 12, 22 e 39. Posso fazer de diversas maneiras diferentes. Uma delas é fatorá-los. Então vamos fatorar ao mesmo tempo aqui o 12, o 22 e o 39. Vamos lá. Eu consigo aqui efetuar a divisão por 2, né? 12 por 2 dá 6, 22 por 2 dá 11, 39 por 2 não dá, repito, 39. Aqui dá para dividir por 2 ainda, né? O 6 por 2 dá 3, aqui vai dar 11 de novo, e aqui vai dar 39 de novo. Agora eu consigo dividir por 3 aqui, ó, né? 3 dividido por 3 dá 1, 11 por 3 não dá, repito, 11. 39 dividido por 3 dá para dividir por 3, né? 39, então vai dar aqui 13, beleza? Agora eu percebo que o 11 e o 13 são números primos, né? Então basta fazer 11 aqui e 13 aqui, que acabou a minha conta, né? Aqui vai dar 1, depois aqui vai dar 1, aqui vai dar 13, aí dá 1, 1 e 1, acabou a conta, né? Agora basta multiplicar aqueles números ali. Então, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 3 dá 12, 12 vezes 11. Ora, se eu multiplicar 12 por 10 dá 120, e aí 12 por 1 dá 12 mesmo, né? Então 120 mais 12, 132. 132 vezes 13 agora aqui, ó, vai dar igual a quanto? Bom, 132 vezes 10 já dá 1.320. E 132 vezes 3 vai dar quanto? Vai dar 396. 396 aqui, cálculo mental é muito importante, né? Realizando essa soma aqui agora, isso vai dar 1.716. É ou não é? Então eles vão tocar juntos novamente dali a 1.716 minutos, beleza? Então, 1.716 minutos. Porém, eu preciso transformar isso daqui em hora, né? Para poder determinar exatamente quanto tempo depois eles vão tocar juntos. Para isso, para transformar de minuto em hora, eu faço o quê? Divido por 60, certo? Muito fácil, muito simples, né? Já que cada hora tem 60 minutos, então basta dividir por 60. Então vamos lá, ó, 171 dividido por 60 vai dar aqui 2, né? 2 vezes 60 dá 120.
Então aqui vai dar resto 51. Baixa esse 6 aqui. 516 dividido por 60 vai dar 8, né? Porque 8 vezes 60 vai dar 480. 480 aqui, né? Subtraio e vai me sobrar quanto aqui, ó? De 480 para 516 vai sobrar 36 minutos, certo? Então, 28 horas e 36 minutos depois, é quando eles vão tocar juntos. Ou seja, um dia seguinte mais 4 horas, né? Então, se eles tocaram às 15 horas juntos, eles vão tocar às 15 mais 4, né? Porque 15 horas do dia seguinte seria 24 horas depois. Aí vai sobrar 4 horas ainda aqui, né? Que eu tenho que somar. Ou seja, às 19 horas. Então eles vão tocar juntos às 19 e 36. 19 horas e 36 minutos do dia seguinte, né? Então vamos lá, ó. Às 19h32 do mesmo dia, errado. Às 4h28 do dia seguinte, errado. 16h32, errado. Blá, blá, blá. Letra E, né? Às 19h36 do dia seguinte. A resposta correta é a letra E de eita. O problema não é dos mais simples, porém, a gente resolvendo aqui bonitinho, consegue determinar a resposta através do MMC. Tranquilo? Vamos fazer mais um aqui? Esse daqui também é bem legal, da UFPR. Qual é o número mínimo de voltas completas que a menor das engrenagens deve realizar para que as 4 flechas fiquem alinhadas da mesma maneira novamente? Então ele quer o número de voltas completas que a menor das engrenagens. Então a menor das engrenagens é essa aqui que tem 7 dentes, né? Beleza? Então vamos lá. Eu suspeito, né, que eu tenho que encontrar um múltiplo comum de 7, de 20 e de 30. Beleza? Então vamos lá. Eu vou calcular o MMC entre 7, 20 e 30. Tá claro? MMC entre 7, 20 e 30 é o seguinte. Eu percebo aqui, ó, que o 20 e o 30 são múltiplos de 10. Então eu posso muito bem ignorar esse zero aqui, a princípio, né, e calcular o MMC entre 7, 2 e 3, que é só multiplicá-los, né, porque são todos números primos, e depois no final multiplico tudo por 10, né? É ou não é? Beleza. Então 7 vezes 2, 14. 14 vezes 3, ó, 10 vezes 3 dá 30. 4 vezes 3 dá 12, então vai dar 42. Dá 42, que multiplicado por 10 ali depois, daria 420. É ou não é? Então, o MMC entre 7, 20 e 30, você pode calcular aí através da faturação simultânea ou da decomposição em árvore ou listão dos múltiplos, que você vai ver que vai dar 420. Tranquilo? Esse MMC. Esses 420 aqui, eles significam que 420 dentes vão ter que passar por esse ponto aqui, ó, né? 420 vezes aqui, né, esses dentes vão ter que passar para poder esse alinhamento acontecer novamente. Então eu preciso dividir aquele resultado todo por 7, já que são 7 dentes passando ali, certo? Para saber o número de voltas completas, porque cada volta completa significa 7 dentes passando. E como eu preciso que 420 dentes passem, então basta fazer aqui, ó, 420 dividido por 7. E isso é muito fácil, muito simples. Ó, 42 dividido por 7 dá 6. Como é 420, é só considerar ali o zero, né? 60. Então, a resposta correta aqui vai ser a letra D, 60. A letra D de dinamitando na matemática. Tranquilo? Então, esse problema aí, ó, bem legal também. A gente conseguiu resolvê-lo. Tranquilinho. Vamos para o próximo. Aqui nós temos esse problema da UERJ de 2015. Na tabela abaixo estão indicadas 3 possibilidades de arrumar N cadernos em pacotes. Então aqui, ó, o número de pacotes x, y, z, número de cadernos por pacotes 12, 20, 18 e o número de cadernos que sobram 11, 19 e 17. Vamos ver a pergunta. Se N é menor do que 1.200, a soma dos algarismos do maior valor de N é qual? A soma dos algarismos do maior valor de N. Professor, tá complicado isso daí. Vamos lá, vamos tentar descobrir essa resposta. Aqui é o seguinte, ó. Eu vou pegar o número N, né? O número N de cadernos vai ser o seguinte. Como é que eu tenho X pacotes com 12 cadernos por pacote e ainda sobram 11? Eu posso dizer aqui nessa primeira linha que o valor N é igual a 12 vezes a quantidade de pacote, né? Já que são 12 cadernos por pacote, eu tenho X pacotes. Então é 12 vezes X a quantidade de caderno, né? Que é N, mais os 11 que sobraram. É ou não é? Da mesma forma, eu posso considerar aqui embaixo, nessa segunda linha aqui, né, que o número N, ele é também 20 vezes Y, né, porque são 20 cadernos em cada pacote, e são Y pacotes, então, e o número total de cadernos é Y vezes 20, mais 19, que é o que sobra ali, né?
beleza? E o n também aqui, ó, nessa última linha, pode ser considerado como sendo 18 vezes z, pelo mesmo motivo, né? 18 vezes z mais 17. Agora perceba, eu percebo aqui nesse problema que 11, 19 e 17 são todos eles uma unidade a menos do que, respectivamente, né? 12, 20 e 18. Então, se eu somar uma unidade ali, se eu fizer n mais 1 aqui, ó, eu vou ter o quê? Eu vou ter 12x mais 12. É ou não é? Eu somei uma unidade. N mais 1, vai sobrar mais um caderno, né? Sobraria 12. E aqui eu consigo colocar o 12 em evidência. Então, 12x mais 1, né? Ficaria isso daqui. Tranquilo? A mesma coisa eu posso fazer nos de baixo aqui, né? Posso adicionar uma unidade, então N mais 1 vai ser igual aqui a 20y mais 20. E aí eu coloco 20 em evidência, porque tem 20 aqui, 20 aqui. Então, 20 vezes y mais 1, certo? E o N mais 1 aqui também, ó, né? Se eu somar uma unidade, eu fico com 18z mais 18. E aí eu coloco 18 em evidência. Aqui eu vou ter, então, 18 que multiplica z mais 1. Agora perceba de novo. Perceba aqui que eu posso calcular o MMC. Deixa eu fazer de outra cor aqui, ó. Eu posso calcular o MMC entre 12, 20 e 18 aqui, certo? Que vai ser o mínimo múltiplo comum desses números. Ao calcular o mínimo múltiplo comum de 12, 20 e 18, depois é só eu perceber aqui. Ele está falando que o n é menor do que 1.200, certo? Aí é só eu verificar qual múltiplo vai satisfazer isso daqui, né? Através do mínimo múltiplo comum. Então vamos lá, deixa eu fazer aqui embaixo mais um pouquinho, né? Porque a gente está ficando sem espaço. Vamos lá, o MMC entre 12, 20 e 18. Isso vai dar igual a quanto? Vamos calcular aqui através da fatoração simultânea. 12, 20 e 18. Bom, deixa eu baixar um pouquinho mais aqui, né? Aqui é o seguinte, ó, eu posso dividir por 2. Então aqui vai dar 6, aqui vai dar 10 e aqui vai dar 9, né? Aqui eu divido por 2 de novo, vai dar 3, 5 e 9. Aqui eu posso dividir por 3, aqui vai dar 1, 5 e 3, certo? E divido por 3 de novo, aqui vai dar 1, 5 e 1. E por 5, finalmente, aqui vai dar 1, 1 e 1. Logo, o MMC aqui, ó, vai ser 2 vezes 2, que dá 4. 4 vezes 3, que dá 12. 12 vezes 3, que dá 36. 36 vezes 5, você se lembra muito bem que basta multiplicar por 10 e dividir por 2. 36 vezes 10, 360. Dividido por 2, 180. Então, meu MMC ali, ó, deu 180. Deixa eu botar aqui, 180. Beleza? Só que eu não tenho 180 cadernos, né? O problema, ele fala ali, ó, que são 1.200. É um número menor do que 1.200. Então, vamos ver, entre os múltiplos de 180 agora, qual deles chega mais próximo do 1.200. Beleza? Então, vamos lá, olha só. Eu suspeito, né, que seja 180 vezes 6, né? Porque 1.200, se eu multiplicar 180 por 5, eu já chego muito perto de 1.000, né? Porque 200 vezes 5 daria 1.000. Então, se eu multiplicar por 6 aqui, eu acho que eu vou chegar num número bem próximo do 1.200. Vamos ver. Se eu pegar o 180 e multiplicar por 6, eu vou ter o seguinte, ó, 100 vezes 6 daria 600, certo? 80 vezes 6 daria 480. E 0 vezes 6 vai dar 0 mesmo, né? Então aqui, ó, 600 com 480 dá 1.080. E se eu somar 180, professor, esse número aqui, será que não dá menos que 1.200? Não, vai dar mais, né? Porque aqui vai dar 1.260. É ou não é? Então já ultrapassei. Então é 1.080 mesmo, beleza? Só que 1.080, você vai perceber que é o valor de n mais 1. Olha aí, certo? N mais 1 é igual a 1.080. E agora a gente consegue determinar a parte final do problema. Se n mais 1 é igual a 1.080, então eu chego à conclusão que o n é 1.080 menos 1, ou seja, 1.079. Só que ele não quer esse número aqui, ele quer a soma dos algarismos. É uma questão complicada, né? Tá fazendo tudo pra gente errar aqui, né? Mas vamos lá. A soma dos algarismos aqui agora vai ser 1 mais 0 mais 7 mais 9. 1 mais 7 dá 8, 8 mais 9 vai dar 17. Então, a soma dos algarismos, 17, letra B de beleza. Compreendi a solução e vou junto com o professor Rafael Procópio. É isso aí, ó. Você tem que ter o raciocínio lógico para poder resolver essa questão aí. Não é das mais fáceis, mas dá para a gente fazer aí se a gente raciocinar um pouquinho, né? Beleza, tranquilo. Vamos agora para mais uma. Essa daqui é uma questão de concurso militar da EPICAR de 2012. Vamos resolvê-la aqui também. Ela é o seguinte, ó.
Os círculos abaixo têm centros fixos em C1, C2, C3 e se tangenciam conforme a figura. Tá aqui a figura, né? Eles giram conforme a direção das setas e não derrapam nos pontos de contato. Num certo momento, os pontos A e B das circunferências de centro C1 e C2 se encontram no ponto de tangência. Aqui, ó, os pontos A e B vão se encontrar bem aqui nesse ponto de tangência. Então, imagina que eles vieram para cá, ó, A e B, né? Beleza. Vamos continuar lendo aqui. A partir desse momento, até A e B se encontrarem novamente, certo? Ou seja, eu já deduzo que seja MMC, né? O número de voltas dadas pelo círculo de centro em C3 é qual? Ele quer saber o número de voltas que esse círculo com centro em C3 aqui deu até que o A e o B se encontrem novamente. Então, o que eu preciso fazer aqui é o MMC entre 7 e 5 apenas, sim ou não? Porque eu quero saber o momento que esse A e B vão se encontrar novamente. Quantas voltas esse círculo com centro em C1 vai ter que dar e quantas voltas esse círculo com centro em C2 vai ter que dar também até que eles se encontrem. Aí eu consigo determinar o número de voltas que o C3 vai dar. O MMC entre 7 e 5 é muito fácil e muito simples. São números primos, né? Ó. Então vamos lá, MMC entre 7 e 5 é a própria multiplicação entre eles, ou seja, 35. Não preciso nem perder tempo fazendo a fatoração, né? Já vou direto através da propriedade que eu mostrei para vocês aqui nesse vídeo, beleza? Então, MMC entre 7 e 5 deu 35, isso quer dizer o quê? Quantas voltas deu esse círculo aqui com centro em C1? Ele precisou dar 5 voltas. Ele vai ter que dar 5 voltas até que esse ponto A pare aqui de novo. E esse círculo com centro no C2, ele precisa dar 7 voltas para que esse ponto B pare aqui. Então, esse C1 aqui ele deu 5 voltas. E o C2 ele deu aqui, ó, 7 voltas. E você percebe que esses valores ali são obtidos de que maneira? Ó, é o MMC 35 dividido pelo comprimento do raio aqui, né, que é 7. Então, no C1 aqui, ó, 35 dividido por 7 vai dar 5 voltas. Beleza? E no C2, que eu vou fazer aqui de verde, eu vou fazer 35 dividido por 5, que vai ter que dar aqui 7 voltas. Logo, você já deduz que o número de voltas que esse daqui deu, né, o círculo com centro no C3 deu, vai ser 35 dividido por 3. Vamos fazer aqui embaixo mais um pouquinho, né? Vamos fazer aqui agora 35 dividido por 3. É só fazer esse cálculo. Isso vai dar quanto? Ó, 35 dividido por 3. 3 dividido por 3 dá 1. Sobra nada, abaixo 5. 5 dividido por 3 dá 1 de novo. Então vai dar 11 e vai sobrar 2, né? 5 dividido por 3 dá 1, sobra 2. Então, deu 11 inteiros e 2 terços, na forma de número misto aqui, né? Então, 11 com mais 2 terços, certo? A resposta correta, com toda certeza aqui, ó, é a letra C de caraca! É um probleminha aí que aparentemente é bugante, mas se a gente pensar um pouquinho, raciocinar sobre ele, a gente consegue resolvê-lo. Tranquilo? Então, através do MMC, a gente conseguiu determinar quantas voltas deu esse círculo C1, quantas deu o círculo C2, e daí conseguimos deduzir quantas voltas o C3 deu para que o ponto A e o B se encontrassem novamente ali, né? Probleminha bugante, mas que a gente conseguiu resolver. Tranquilo? Professor, e aquele desafio do início do vídeo? Eu quero resolver, tô louco para resolver. Vamos lá. Vamos resolver aquele desafio lá do comecinho do vídeo, então, ó. Tá aqui ele, e ele é o seguinte. Aqui eu não vou ler de novo tudo, né? Você já tem na sua cabeça, você pode pausar o vídeo, dar uma lida. Eu vou só resolvê-lo. Então aqui é o seguinte, ó, a Joana, ela disse que lembra quando ela juntava os ovos ali de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4, 5 em 5, 6 em 6, sempre sobrava 1. Mas quando ela juntava de 7 em 7, não sobrava nenhum. Então o que eu tenho certeza aqui é que esse número é um múltiplo de 7. Tá claro? Mas e aí, como é que faz? Bom, aqui o que eu faria, né, seria o MMC entre 2, 3, 4, 5 e 6. Vamos lá. MMC entre 2, 3, 4, 5 e 6 aqui, certo? E depois de calcular esse MMC, eu iria vendo depois qual desses números aí seria múltiplo de 7. 2 vezes 3, você já concorda comigo que dá 6, né? Então já posso até eliminar. Então eu elimino aqui esse 2 e esse 3. Então, basicamente, o que eu tenho que fazer é determinar o MMC entre 4, 5 e 6, certo? O 6 e o 5 são números primos entre si, o 6 é a mesma coisa que 2 vezes 3, o 4 é 2 vezes 2, e o 5 é o próprio 5, né? Então, a gente já sabe que o MMC aqui, eu coloco sempre aqueles fatores que têm o maior expoente. Então, aqui vai entrar o 2 ao quadrado, vezes o 5, né, que aparece uma vez aqui,
e vezes o 3 que aparece uma vez ali, certo? Logo, o MMC aqui vai ser 4 vezes 5, que dá 20, 20 vezes 3, 60, beleza? Como sobrava 1, certo? Né? Se ele contasse de 2 em 2, de 3 em 3, 4 em 4, 5 em 5, 6 em 6, sempre sobrava 1. Então, o que eu vou fazer aqui ó, vai ser considerar o 61, depois eu vou adicionar 60 unidades a esse número, até eu conseguir chegar num número que é múltiplo de 7. Vamos lá. 60 unidades aqui vai dar 121, 60 unidades agora vai dar 181, com mais 60 eu posso considerar aqui o 241, com mais 60 eu considero 301, ou pode ser também 361. Vou botar o sétimo aqui, né? 421. O 61 eu sei que não é um número múltiplo de 7. O 121, se eu quiser dividir por 7, deixa eu botar aqui mais embaixo para a gente ter mais espaço, né? Se eu quiser fazer 121 dividido por 7, eu vou ter aqui, ó, 12 por 7 dá 1, sobra 5, baixo 1. 51 não é divisível por 7, então o 121 também não é. Não vou considerar o 121. Posso eliminar da minha lista. O 181, vamos ver aqui, ó, 181 dividido por 7. 18 por 7 dá 2, sobra, né, 2 vezes 7, 14, sobra 4, baixo 1. 41 não é divisível por 7. Posso desconsiderar o 181. 241 agora, dividido por 7, vai dar 24 por 7, dá 3, né? Sobra 3 aqui, baixo 1, 31 não dá para dividir por 7, não considero 241. O 301. 301 dividido por 7, eu vou ter o seguinte, 30 por 7 vai dar 4, 4 vezes 7, 28, né? Para 30 sobra 2, baixo 1. 21 dividido por 7 dá 3, resto 0. Você percebe que 301 é um múltiplo de 7. Então, quantos ovos o João teve que comprar? 301. Então, a resposta aqui, ó, 301 ovos. Agora, o João, ele é sinistro, né? Ele conseguiu fazer esse cálculo rapidamente na cabeça, né? Tenho lá minhas dúvidas se ele fez realmente muito rápido assim, mas está aí a resposta desse nosso problema bugante, né? Mas que se você fizer com calma, devagarzinho, você consegue determinar a resposta dele. Tranquilo, galera? Então, esse vídeo aqui do MMC fica por aqui. Espero que você tenha aprendido bastante com o professor Rafael Procópio aqui no Matemática Rio e que agora domine plenamente o assunto do MMC. Qualquer dúvida, coloque aí nos comentários e vamos juntos, galera. E aí, gostou do vídeo? Deixa aquele seu like, inscreva-se aqui no Matemática Rio e conheça a nossa plataforma www.matematicario.com.br. Lá você vai ter lista de exercícios, plano de estudo, o seu aprendizado, a sua experiência com a matemática vai ser mais legal, mais integral e mais completa, beleza? Então conheça a plataforma e vamos juntos. Você não está sozinho, eu tô contigo. Até o próximo vídeo.